pessoal, eu sou Thiago Pontes, seja bem-vindo ao meu canal Pontes Astrologia. Hoje é segunda-feira, dia 16 de fevereiro de 2026. São 15 horas pelo horário de Brasília. Hoje trago uma previsão sobre o eclipse solar em Aquário, sobre o mapa radical do Brasil, que é o mapa da independência, tá? Esse mapa, às vezes, ele tem alguma divergência entre alguns astrólogos, mas a maioria, mais de 90%, usa o horário das 16 horas e 8 minutos da tarde daquele dia 7 de setembro de 1822. Tá? Então, esse eclipse ele está muito curioso porque ele vai acontecer justamente próximo ao ascendente do Brasil. Ele vai pegar a casa 1. Então, o que pode acontecer? Deixei aqui no título. Nossa Constituição Federal pode mudar? É o que vamos ver aqui a seguir. Mas antes, vamos dar uma olhada nos trânsitos em geral. O que é que vai acontecer agora, dia 17, terça-feira? Então, agora que eu estou gravando o vídeo, é dia 16, segunda-feira. Então, quando eu subir o vídeo, vai demorar um pouco. E aí ele vai estar disponível dia 17. Então, ele vai estar disponível na hora aí, praticamente, do eclipse. Tá? Então, o que vai acontecer? Olha só, onde ocorre o eclipse? No grau 28 de Aquário. Esse grau 28, ele fala de uma árvore cortada e serrada. E o que significa esse grau sabiano? Ele nos fala de previsão, ele nos fala de antecipação dos acontecimentos, é tentar nos precaver. Por quê? Porque vai haver mudanças. Então, se você tem, por exemplo, uma casa em que você precisa trocar o telhado dela, porque ela tem o risco, né, de algum desabamento, ou porque realmente só está caindo muita goteira, muita infiltração, o que você vai fazer? Você não vai trocar o telhado a qualquer momento. Você vai trocar o telhado da sua casa num período que não vai ter chuvas. Então você olha a meteorologia, vê quantos dias que não vai chover, contrata, né, o pessoal que tenha trabalhos com EPIs, EPCs, e que, né, tenham já habilidade técnica para fazer esse tipo de serviço, né, vai ter já o material já separado e vai subir tudo nesse dia para você fazer a troca do telhado, ou de repente do madeiramento, das ripas, dos caibros, não importa, tá? Por quê? Para poder você fazer um novo telhado, né, colocar lá as novas cumieiras e tudo mais, e deixar tudo ok. Se você não olha a meteorologia, se você não se precaver, se você não se antecipa aos acontecimentos, simplesmente a chuva te pega de surpresa e vai te molhar a casa inteira e você vai ter um enorme prejuízo. Então, basicamente, esse símbolo sabiano ele nos pede a antecipação de eventos, a profundidade da previsão. É isso que ele pede. Então, o que está acontecendo aqui? Esse eclipse aqui, ele cai bem na casa 1 do Brasil. E aí que é o problema. Casa 1 é a casa da identidade, é a casa da ideologia, é a casa da identificação, é como o mundo vê o Brasil. Isso aqui nos sugere que podemos ter aí questões de mudança, por exemplo, de símbolos nacionais, como brasão, bandeira, selo nacional. Mas o que mais provavelmente possa vir a ter mudança, a nossa Constituição Federal. A nossa Carta Magna de 88 pode ter alguma mudança a partir de agora. Ela vai acontecer agora? Não estão se falando nada disso ainda, né? Pelo menos não de forma tão amplificada. Mas já vão começar a trabalhar isso muito provavelmente, tá? E aí, o que vai acontecer? Esse trabalho ele vai levar um tempo para ver alterações de texto, né, que vai passar entre as duas casas legislativas até a promulgação. Então, tem todo um procedimento legislativo para que isso aconteça, tá bom? E aí,
qual que vai ser o problema? É que lá na frente a nossa Constituição Federal nova poderá entrar em vigor, mas é a partir de agora que pode ser semeada a mudança definitiva, a mudança que vai começar a ser trabalhada, tá bom? Então, a Constituição Federal, ela é a legislação maior do topo da pirâmide de Hans Kelsen, tá? Então, quem é da área do direito sabe que existe a pirâmide de Hans Kelsen, onde a Constituição Federal ela está no topo. Aí depois, abaixo, vem leis ordinárias, leis complementares, depois mais abaixo leis delegadas, né, e outras normas, né, de níveis menores, tudo bem? Então a Constituição Federal ela é a maior, tá? Se alguma lei é feita em desconformidade à Constituição Federal, ela é considerada lei inconstitucional, simples assim, tá? Então o que vai acontecer? Não vou ficar aqui adentrando nesses quesitos jurídicos, tá? Mas o que vai acontecer? Muito provavelmente vai ter mudança. Provavelmente sim, e eu vou mostrar isso logo depois. Mas antes de mais nada, vejam como os aspectos aqui eles estão bem complicados. Tá um teor assim muito de brigas, de ilegalidades, de confusão, questões maritais, né, do casamento, né? Então muitos casais aí podem se divorciar, seja pela própria questão ideológica, política, porque afinal nós estamos num ano de disputa para cargo de dirigente nacional, tá? Então, esse ano vai ser problemático, se não for a mesma coisa, vai ser até mais do que foi lá em 2022. Então, veja que o Marte ele está bem aqui no ascendente, ele está conjunto com o ascendente, conjunto com o nó do norte. Isso aqui é brigas, falta de camaradagem, questões antissociais, muitas lutas. Pode haver necessidade de entrar as Forças Armadas para poder conter aí a convulsão, né? De repente o presidente da República vai ter que convocar as Forças Armadas para conter, ou muitas vezes vão haver soldados, né, de alguma figura de mito, né, que já se foi aí, que está, né, excluído da nossa sociedade, ainda bem, mas que esse pessoal é uma erva daninha, é uma erva que pode aí causar muita confusão, muita morte, muita intriga entre os brasileiros. A gente sabe como que é, né? Então, o que vai acontecer? Isso aqui vai dar muito pano para manga. E olha como o Marte faz oposição com a Vênus. Muita briga entre casais também. E não bastasse só isso. O Mercúrio oposto ao Sol. Né? O Mercúrio oposto ao Sol fala de questões obscuras, confusões, fala de incertezas, de nervosismo. Tá? Então, né, é muita notícia do sentido contrário, né? Aquelas notícias que ficam assim, meio que vagos, que a gente não sabe se é verdade ou se não é, né? Então, né, e a gente já está no mundo aí de uso de inteligência artificial, tá um problema isso daí, tá um perigo, tá? A Lua e Júpiter que estão na casa 4, que fala do povo brasileiro, né, também fala de questões imobiliárias, do nosso território, também quadraturado pela Vênus e o nó do norte aqui, ó, tá? Então isso aí quer dizer o quê? Questões de casamento novamente, questões sobre preguiça, questões sobre insensibilidade total, arrogância, conflitos judiciais, questões de artistas e figuras de destaque da sociedade também vão estar aí muito no foco das notícias, tá? Irritabilidade, muita falta de amor, né? Então, as figuras femininas aqui, principalmente, vão ser muito afetadas, infelizmente, tá bom? Egoísmo também é muito provável que aconteça. E aqui também vamos ter questões de muita arrogância, questões do inconsciente e consciente de forma mais dura possível, né? Daquela forma que ninguém você toma um chacoalhão na vida, uma tensão interna do próprio povo. Isso aqui geralmente dá muita tensão interna, principalmente
a Lua com relação ao Júpiter, muita tensão interna, né? E questões também de cônjuges, tá? Muita rebeldia, muita sujeira, negligências, imprudências, tá? Ilegalidades. Então, assim, a coisa vai pegar feia, vai ser muito feia, muita desarmonia, muito isolamento, né? Que isso aqui é desarmonia, isolamento, vai dar muita polícia, tá? Então, assim, aguarde porque esse eclipse vai ser da pesada. Vai ser da pesada, não tá para brincadeira, tá? E eu não vou nem adentrar nesse mérito do Plutão quadratura Marte e dessa conjunção do ano que é Saturno-Netuno sobre Plutão em quadratura com Netuno-Urano na radical. Não vou nem adentrar porque eu já fiz um vídeo disso daí referente lá no caso do cão orelha, tá? Lá eu falo dessas duas quadraturas aqui, que inclusive o regente da casa 12, né, o Saturno, mal aspectado por 2 vezes. E isso daí é um indicativo que os vulneráveis vão continuar sofrendo, sejam mulheres, sejam menores, sejam animais, sejam idosos, sejam aquelas pessoas abandonadas. Então, aqueles que são mais excluídos da sociedade vão sofrer. Essa é a tendência, tá bom? E aí, quanto à nossa Constituição Federal, vai mudar ou não vai? Acredito que sim. E olha isso aqui. Aqui dentro nós temos a carta radical de quando foi promulgada a Constituição Federal às 15h40 da tarde do dia 5 de outubro de 88. Tá? Veja que o ascendente em peixes. Tudo que começa com ascendente em peixes não dá certo. Tende a ser muito fragilizado, né? E aí, se você vai começar algo na sua vida, nunca comece com ascendente em peixes, ao menos que seja proposital por conta de questões mais espiritualizadas, de alguma questão referente a doações, né? Então, se for com essa intenção, com viés de espiritualismo, pode sim, né? Ou do ocultismo também, pode ser com ascendente em peixes. Mas do resto, não comece nada com ascendente em peixes, tá bom? Nada. E aí, temos também o nó do norte em peixes. Olha só. E aonde vai estar o eclipse? Bem aqui na casa 12, já bem próximo aqui do ascendente, fazendo oposição com quem? Com quem? Com quem? Vênus. A Vênus sendo oposta, a Vênus sendo mexida. E a Vênus ela corresponde às casas 8 e a casa 3 do mapa da Constituição Federal. A casa 3 ela está relacionada com o texto em si, tudo aquilo que é escrito, é a redação legislativa. Na 3, que é a questão conservadora, tá? O touro ele é muito mais tendencioso a ser mais estável, conservador, mais fechado, né? E a casa 8 está mais relacionada à transformação radical, inevitável, irreversível ou à morte, literalmente. A Constituição Federal pode chegar no seu fim. A Constituição Federal de 88 do Brasil pode chegar no seu fim. Esta é a minha leitura, tá? Porque ela corresponde à casa 8 aqui, ó. E não bastasse só isso, a conjunção atual Saturno-Netuno bem em cima do Marte retrógrado aqui em Áries. E ainda oposto, fazendo uma quadratura aqui, ó, com Saturno-Urano. Vai ter modificação estrutural dos capítulos das seções, subseções da Constituição Federal, certo? Então, muita coisa aí vai rolar, muita coisa vai mudar referente a essa nossa Constituição Federal. Vai ser agora que ela vai mudar? Não, mas é agora, daqui a mais ou menos até 6 meses após o eclipse, que vai começar aí a haver uma proposta, uma mudança efetivamente, assim, que ganhe corpo de se mudar todo o texto. E mudando todo o texto, vai mudar muita coisa das legislações cíveis,
legislações penais e de outras searas do mundo jurídico, tá bom? E aí, mudando a Constituição Federal, pode também mudar as demais constituições estaduais e as leis orgânicas municipais, tá? Então, assim, realmente vai ser complicado, né? Vamos ver qual que vai ser o andar da carruagem, tá? E olha aqui, ó, Vênus aqui, que a regente dá 8 e dá 3, bem aqui no ascendente, bem próximo aqui, ó, conjunto anal do norte, ao ponto de destino. Só que vai ter mudança, mudança dos valores, mudança dos princípios, tá? É mudança dos valores dos princípios. E aqui, ó, olha o Marte aqui, ó, Saturno-Marte. Então, o Marte, ele é o regente aqui dessa casa 2 da Constituição Federal. Os princípios da Constituição Federal, eles vão acabar sendo aí tolhidos ou vão acabar sendo desmanchados, né? Vão ser corroídos, principalmente pela extrema-direita, né? Muito provavelmente, é que a gente já até imagina o que seja. Então, e ainda, eu não vou nem tocar no assunto do Urano, que ainda vai pegar bem aqui, ó, o Júpiter da Constituição Federal. E aqui vai mexer literalmente, vai ser uma reviravolta, tá? Vai ser mudanças assim consideráveis, vai ser uma confusão até dentro do poder judiciário muitas vezes, por conta dessas mudanças aí, tá? Mais para frente a gente vai olhando esse mapa da nossa Constituição Federal, porque o jogo já vai começar a se abrir aí, tá bom? Vou ficando por aqui. Agradeço mais uma vez a paciência. Inscreva-se, ative o sininho de notificações, comente, curta, compartilhe. Muito obrigado e até a próxima.